Trabalhadores univos. Da segunda metade do século XIX até meados do século XX, o mundo fervilhava com a segunda fase da Revolução Industrial. Mudanças profundas na sociedade e no trabalho impulsionaram vertiginosamente o ritmo de vida no Reino Unido e se expandiram depois por toda a Europa, América e demais continentes. A civilização daria saltos tecnológicos radicais e em velocidade inéditas. Em menos de 100 anos, o mundo veria surgir o telégrafo, o telefone, o termômetro clínico, o toca-discos, o submarino militar, o sabonete com hidratante, a lâmpada incandescente, o automóvel, o cinema, o rádio, a televisão, o avião. A voracidade com que as economias se expandiam exigia cada vez mais a produção de máquinas, o emprego de mão de obra e o fornecimento incessante de fontes de energia. A engrenagem de um novo sistema econômico, o capitalismo, uma locomotiva insaciável surgida em decorrência dessas revoluções tecnológicas e industriais, movida a aço, carvão e a mão de obra barata. Não poderia parar e, certamente, engoliria quem não se adaptasse a ela. O crescimento acelerado da economia de mercado viu nascer o capitalismo industrial, que trouxe a novidade da produção em série. A concentração brutal de capital nas mãos da burguesia esmagava de maneira impiedosa qualquer tentativa de concorrência. Surgiam os primeiros monopólios e conglomerados da produção industrial. O capitalismo. Com o acúmulo de capitais, a posse de reservas de matérias-primas e uma quantidade de mão de obra barata à disposição, a classe burguesa lucrava mais e mais, com poder suficiente para mudar as relações de trabalho em seu favor. O sistema de produção das fábricas aumentava o faturamento do empresário e subordinava os operários a condições de trabalho cada vez piores. Com as empresas nas mãos da propriedade privada e o próprio mercado regulando preços e valores, o capitalismo emergia como o principal sistema econômico em expansão. A equação produção maior mais gasto menor igual a lucro estava em pleno fervor. A expansão industrial ocorreu graças ao crédito bancário e à legitimização de teorias que exaltavam o valor do trabalho, por exemplo. Assim, havia respaldo teórico para explorar exaustivamente a mão de obra dos assalariados. Proletariado. O trabalho era habitual e, por vezes, começava aos 4 anos de idade. O horário de trabalho se estendia do amanhecer ao anoitecer e abusos de toda a natureza eram por demais frequentes. Uma comissão parlamentar, designada em 1832 para examinar tais condições, obteve o seguinte depoimento do administrador de uma fábrica. A que horas da manhã, com o tempo bom, essas moças chegam à fábrica? Com tempo bom, chegam às 3 da manhã e saem às 10 ou 10:30 da noite. Que intervalos existem durante essas 19 horas de trabalho para alimentação e descanso? 15 minutos, respectivamente, para almoço, lanche e jantar. Alguns desses intervalos é utilizado para a limpeza das máquinas? Quase sempre as moças são obrigadas a fazer o que chamam de pausa seca. Às vezes, a limpeza toma todo o intervalo do almoço ou do lanche. Não há dificuldade para acordar essas jovens depois de um trabalho exaustivo como esse? Ah, sim. De madrugada é preciso sacudi-las para que acordem. Tem havido acidentes com elas em consequência desse trabalho? Sim, minha filha mais velha esmagou o dedo na engrenagem. Teve de ser cortado na segunda falange. Perdeu o dedo? Ela recebeu pagamento durante o acidente? No dia em que aconteceu o acidente, o pagamento foi suspenso. Explorados brutalmente pelos novos empregadores, os operários não tinham praticamente nenhum direito, exceto de servir ao seu chefe até a última gota de energia. Em geral, o ambiente de trabalho era insalubre e sem nenhuma segurança. Essa era a outra face da moeda da Revolução Industrial, que por um lado promovia avanços tecnológicos e científicos inestimáveis, mas também insidiava de forma arcaica e injusta sobre as classes mais pobres, que além de tudo recebia salários miseráveis. O comunismo. Os pensadores Marx e Engels achavam que as relações de trabalho entre a classe dominante, burgueses e latifundiários, por exemplo, e a classe dominada, operários e camponeses, deviam seguir outra lógica, que não a das injustiças e opressões. Eles acreditavam que era necessária a mudança do capitalismo para o comunismo, teoria que previa, entre outras coisas, que o Estado faria uma partilha igualitária de tudo que fosse produzido pela sociedade. No entender desses pensadores, isso não aconteceria sem antes um inevitável confronto de classes. E para chegar ao comunismo, seria necessário também passar por uma outra etapa anterior, o socialismo. Por isso, no Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848, eles conclamam aos trabalhadores: proletários de todos os países, univos! A classe operária vai à luta. Uma tática de luta começava a se desenvolver nas fábricas por melhores condições de trabalho. Publicações clandestinas, produzidas por movimentos de ideais socialistas e anarquistas, circulavam entre os operários e faziam crescer a consciência de luta por condições de trabalho dignas e salários melhores do que os de fome pagos pelos patrões. A estratégia deu certo. Greve.
As principais reivindicações dos movimentos grevistas no início do século XIX não eram nada mais do que os seus direitos: salários decentes e jornadas de trabalho menores, proibição da mão de obra infantil e veto do trabalho de mulheres em funções pesadas. Os protestos começaram nas indústrias têxteis da Inglaterra e foram, em alguns momentos, pacíficos, e em outros, violentos, com a destruição de maquinários e depredação de prédios. Muitas vezes, os empregadores revidavam com grande violência. Sindicatos. Quem fosse pego com alguma publicação clandestina ou participando de greves era demitido e considerado subversivo. Para evitar punições e chantagens dos chefes, os trabalhadores criaram organizações específicas para protegê-los. Cada área tinha seu próprio sindicato, nomeado como Trade Unions ou Associação Operária, as quais se ajudavam mutuamente. Assim como a burguesia, os operários se tornaram uma classe coletiva, tinham voz e força para negociar com empresários e governo. Direitos trabalhistas. A situação dos trabalhadores era tão precária e opressiva que a redução da jornada de trabalho para apenas 6 horas diárias para crianças entre 9 e 13 anos era considerada uma conquista em 1830. A redução da jornada de trabalho para mulheres aconteceu somente 10 anos depois, e os homens conseguiram jornada de trabalho mais digna apenas na metade do século XIX. Intervalos para refeições, 13º salário e férias ainda eram sonhos distantes para os trabalhadores do século XIX. No entanto, esses primeiros levantes deram início ao surgimento de normas e órgãos protetores, como a criação, em 1919, da OIT, Organização Internacional do Trabalho, por exemplo. A OIT tem como objetivo promover a justiça social, o direito a empregos de qualidade, a extensão da proteção social e a erradicação de trabalhos escravos infantis, além de combater o desrespeito às normas internacionais de trabalho. Mas, em diversas partes do mundo, ainda falta muito para atingir plenamente esses objetivos.